Bom dia, minha gente. Vamos entrando para nós começarmos a nossa celebração. Desde já, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade que nós temos de mais um domingo celebrarmos juntos. A gente está comentando aqui em casa a sensação de que o tempo está passando depressa, né? Parece que foi ontem que nós estávamos reunidos aqui para fazer a missa de domingo passado. E hoje, com muita alegria, nós queremos rezar pelas nossas mães, rezar pelas nossas famílias. Se você tem a sua mãe ainda presente na sua vida, eu lhe convido a colocá-la neste altar, para que seja a nossa intenção, para que seja o motivo da nossa oração hoje. Se a sua mãe já é falecida, vou desativar aqui os comentários para a gente poder não ter, essa perturbação visual enquanto você participa da celebração, enquanto você acompanha conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje vai nos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós entendemos muito bem o que significa ter um caminho para andar.
dentro de um avião com um destino errado, muito embora de vez em quando a gente presencia essa cena, né? De alguém, mas esse voo não é para o Rio de Janeiro? Não, meu senhor, isso é para Maceió. Aí a pessoa tem que ser aqui retirada às pressas, é uma confusão. Mas geralmente nós ficamos muito atentos quando nós vamos precisar dirigir. Há pessoas que escolhem o caminho mais rápido, mas há pessoas que escolhem o caminho mais bonito, ainda que ele seja mais distante. Porque compreende que a viagem já é um lugar, a estrada já é um lugar. Muitas vezes nós temos uma tentação de pensar que nós saímos de casa para aquele destino final, e não é bem assim. Às vezes nós saímos de casa para viver o itinerário. O itinerário também é um lugar bonito de ser apreciado. Eu, pessoalmente, tenho enorme prazer, claro, quando eu não estou dirigindo, de prestar atenção nos lugares. Há belezas tão reservadas, tão particulares, que somente o olhar atento pode observar. Mas se nós estivermos com muita pressa, a gente não percebe a beleza do lugar e geralmente a gente vai escolher o caminho mais rápido. Mas quando a gente coloca o corpo como um responsável por fazer a alma passear pelo mundo, a gente nem tem tanta preocupação com as distâncias, porque nós apreciamos o prazer de andar por aí. Andar por aí também é viver. Não é só chegar ao lugar que nós tanto desejamos. A viagem também tem o seu encanto, reserva-nos os seus prazeres. Hoje o Evangelho nos diz que Jesus é o caminho, depois complementa que Ele é a verdade e a vida. Um caminho que nos faz chegar à verdade e à verdadeira vida. Porque às vezes a vida não é a verdadeira. Nós podemos muito bem passar boa parte do nosso tempo, da nossa existência, sendo quem a gente não é, ou não explorando as nossas possibilidades. E a vida, ela só é verdadeiramente viva quando nós estamos inteiros nessa aventura. E estar inteiros não significa ficar felizes o tempo todo, pelo contrário. Às vezes, nós só conseguimos chegar à inteireza quando não temos medo do sofrimento. Então, a escolha diária daquilo que eu quero para mim, o que hoje eu escolho viver para compreender, para chegar ao caminho que me leva à minha verdade, à minha vida? Qual é o caminho que eu preciso traçar? Quais são as distâncias que eu preciso andar para chegar a este caminho e a esta vida? O pecado, vocês que estão acompanhando as missas desde o primeiro domingo de Páscoa, que foi o momento que nós iniciamos essas celebrações aqui em casa, eu tenho falado muito que o pecado é todo e qualquer atitude, palavra, pensamento e gesto que coloca um obstáculo entre nós e Deus. Então eu posso muitas vezes, no meio do caminho, colocar obstáculos para chegar à minha verdade e à minha vida, porque isso é Deus. Deus está na verdade, Deus é a verdade, Deus está na vida, Deus é a vida. Então tudo aquilo que me impede de chegar à verdade e à vida, tudo aquilo que coloca um obstáculo entre mim e essas duas realidades, eu considero naturalmente pecaminoso. Pessoas, por exemplo, há pessoas que criam um obstáculo entre nós e a verdade, entre nós e a vida. Não é que nós vamos odiar essas pessoas, não, nós só não vamos permitir que elas continuem tendo influência sobre nós. Eu sempre dou como exemplo o homem casado, a mulher casada. Eu acho que o vínculo matrimonial nos ajuda muito a pensar nisso que eu estou dizendo, das amizades que nos cercam. Você, como um homem casado, se você não tomar cuidado, se você se cercar de homens solteiros que têm outra perspectiva de vida, é muito provável que você se perca no seu caminho. Se você quiser ser fiel à sua esposa e à sua família, é muito mais interessante você construir vínculos com quem está vivendo a mesma luta que você.
É muito perigoso um homem casado, uma mulher casada, num determinado momento da vida, fazer a escolha de ter pessoas que não estão, aquelas pessoas mais próximas, eu digo, aquelas que te influenciam mais, que não estão vivendo o mesmo momento que você, que não partilha das mesmas lutas, dos mesmos obstáculos, das mesmas alegrias. O homem casado, quando cisma de ter uma vida de solteiro, é natural que ele está caminhando na direção de uma infidelidade. Porque infidelidade a gente constrói, né? Ninguém trai da noite para o dia. A primeira coisa que acontece é uma predisposição interior. Então, quem quiser ser fiel aos vínculos que construiu, terá de ficar muito atento às pessoas que lhe influenciam. Não é que aquela pessoa é pecado na sua vida, o pecado é seu, porque é você que escolhe fazer o que ela está propondo. É que aquela pessoa pode se transformar num caminho de pecado e de obstáculo para você. Um relacionamento, por exemplo, abusivo, quando uma pessoa perde a capacidade de decidir porque ela está emocionalmente dependente daquela que lhe faz tanto mal. O que é que aconteceu? Em algum momento, a vontade foi deixando de exercer o seu papel, a pessoa foi deixando de escolher livremente e ela foi se condicionando a uma espécie de sequestro. É como eu falo no meu livro, Quem Me Roubou de Mim. É o sequestro da subjetividade. Aquilo que em mim é subjetivo, aquilo que em mim é pessoal, fica sob a autoridade de uma outra pessoa. Não é que aquela pessoa é um pecado na minha vida. Não, o pecado sou eu que cometo quando permito que as forças da minha vontade fiquem minadas por aquela pessoa que está causando um mal. Ela está cometendo o pecado dela também, porque toda vez que eu faço isso com uma pessoa, eu estou pecando contra a dignidade dela e contra a minha. Mas no caminho, quando eu vivo uma relação obsessiva, o meu caminho me priva de me fazer chegar até a verdade. Esse relacionamento me priva de chegar ao exercício de uma vida em abundância. Jesus dizia isso aos seus amigos. E como nós somos amigos na continuidade, ele diz para nós hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em um outro momento ele diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Nada nos retira mais da perspectiva da vida, minha gente, do que o nosso pecado. Porque o nosso pecado são escolhas livres. Tanto é que a igreja nos ensina que se não é livre, nem pecado é. É tudo aquilo que eu escolho livremente. Livremente. Por isso que às vezes na vida do padre é tão difícil saber se aquilo foi pecado ou não. Daquilo que as pessoas me contam. Às vezes elas estão tão presas em traumas, em situações passadas que foram vividas na infância, situações que não foram curadas naquele momento, ditando uma nova forma de ser hoje, ou uma forma antiga de ser, né? Pode ser que aquilo que a gente aparentemente é pecaminoso em nós, nem seja uma atitude livre daquela pessoa. Só fica livre quando nós temos condições de agir sobre aquilo. É igual a ira. Quantas pessoas são absolvidas porque mataram outras sob o forte impulso da emoção, como diz na lei? Por quê? A ira nos retira da capacidade de decidir e de saber o que é certo e o que é errado. É por isso que é tão perigoso quando nós estamos irritados dizer as coisas às pessoas. Geralmente 90% do que a gente vai dizer a gente nem acredita. É a ira que está dizendo aquilo. Aí nós machucamos terrivelmente as pessoas. Nós magoamos muito as pessoas. Pecamos contra elas. Por quê? Dizemos algo que está sendo motivado pela nossa ira. E quando nós estamos irados, nós não estamos livres. Por isso que nós precisamos das outras pessoas para nos ajudar. Calma, não faça isso agora, não é? Não diga isso, você vai se arrepender depois. Quantas vezes eu escutei isso aqui, dessas pessoas? Não diga isso, não fale isso, não faça isso. E eu lá todo movido, não tinha 1 centímetro de mim que não estava irritado. Peco ou não? Sou eu e minha consciência depois. Eu fui livre para escolher aquela ira? Pode ser que eu tenha sido livre, mas pode ser que eu não tenha sido livre. E é claro, o estrago é o mesmo. Eu estou falando nível de responsabilidade.
Eu fui e machuquei, eu magoei, eu pequei. Objetivamente eu pequei. O que eu estou dizendo é a dimensão subjetiva. Será que eu fui livre para cometer aquele pecado ou eu estava condicionado pela minha ira? É por isso que o caminho cristão, falo aqui para nós que somos católicos, mas falo também com quem é evangélico, que vive a mesma dimensão. Falo com quem tem uma outra religião, que também tem uma busca pelo aperfeiçoamento humano. O caminho que nos leva à verdade e à vida, para nós cristãos, é Jesus. Nós não temos como chegar ao conhecimento da vida e da verdade sem passarmos por Ele, enquanto uma referência de tudo aquilo que é humanamente aperfeiçoado. Nós olhamos para Jesus e não encontramos nele nenhum traço de neurose. Nós olhamos para Jesus e encontramos um homem absolutamente reconciliado com sua história, um menino bem educado. Hoje é Dia das Mães. Eu sempre gosto de me remeter a Nossa Senhora, me referir a Nossa Senhora como aquela que educou humanamente Jesus para que ele tivesse coragem de enfrentar a cruz. Ou você acha que enfrentar a cruz foi apenas um resultado da divindade de Jesus? Não. A teologia nos ensina que a divindade de Jesus não suplantou a humanidade. Isso é, a humanidade foi absolutamente necessária para que a divindade fosse manifestada. Nossa Senhora educou Jesus muito bem desde pequenininho. Educou para a solidariedade, educou para o amor. Ontem, numa live, a gente falava disso. Como é necessário a gente se educar para a solidariedade. A gente não nasce solidário, minha gente. A criança é naturalmente egoísta. Toda criança é naturalmente egoísta. Ela tem uma dificuldade enorme de repartir. Ela tem uma dificuldade enorme de dividir o que é dela. É aos poucos que a gente vai colocando ela no caminho da solidariedade. Não eduque uma criança e você terá um monstro dentro de casa. Não ensine os limites a uma criança e você terá um monstro dentro do seu lar. Todos nós precisamos ser educados. E Jesus é a referência, é o caminho. E o meu pecado é toda vez que eu recuso esse caminho e fico encontrando alguns atalhos que não me levam a lugar nenhum, que fazem com que eu tenha um contato com aquilo que eu tenho de mais sórdido, de mais mesquinho, de mais doentio. Por isso hoje nós queremos pedir que Deus nos ajude a encontrar dentro de nós tudo aquilo que precisa ser modificado. Porque o conhecimento, ele é absolutamente necessário para que haja uma mudança. A psicologia nos ensina que toda vez que nós nos tornamos conscientes de um problema, nós já começamos a superá-lo. Então o pecado, toda vez que nós o reconhecemos, nós já começamos a viver o caminho do perdão. Porque o perdão não é uma mágica. Eu faço uma cruz e está tudo perdoado dentro de você. Não. O perdão é sempre um caminho de uma reconciliação interior, de uma reconciliação com Deus, de uma reconciliação com aqueles que eu machuquei com o meu pecado. Por isso hoje nós queremos pedir que Deus nos ajude a encontrar dentro de nós o que precisa ser perdoado e pedir a Ele a graça de que este perdão nos restaure. No silêncio do seu coração aí, vou colocar uma música para nos ajudar a pedir este perdão. Uma música para nos ajudar a solicitar que Deus venha reconciliar o nosso coração
Que hoje a misericórdia de Deus nos faça esquecer de todas as condenações que nós nos oferecemos. Às vezes, com os erros do caminho, nós vamos nos tornando muito cruéis conosco. Você tantas vezes foi cruel com você. Você não se permitiu uma vida nova porque você pôs muita atenção no seu pecado, na sua fraqueza, porque você prestou atenção exageradamente. Você pôs muita atenção naquilo que era fragilidade em você. E o seu coração acabou se transformando num opositor. Porque quando nós temos um coração que nos condena, dificilmente a gente acredita na misericórdia de Deus. Por isso que nós sempre pedimos a conversão do nosso coração. E eu sei que quando nós falamos isso, nós imediatamente pensamos que é um coração convertido para os outros também. Mas o primeiro a ser beneficiado com a conversão do coração é você. Porque você começa a se interpretar com um pouco mais de amor, com um pouco mais de paciência. E até mesmo a exigência que você fará de você, ela será misericordiosa. Aí depois você fica melhor para as outras pessoas. Mas antes, a conversão transforma e modifica o seu coração, me ajudando a conviver melhor com você. Por isso nós dizemos: Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos glorificar a Deus hoje pelas nossas mães, de maneira muito especial, por todas as mulheres que transformam o mundo a partir da maternidade. A exemplo de Nossa Senhora, conduzem-nos para o conhecimento cada vez maior e mais profundo da verdade e da vida. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Oremos. Hoje eu quero colocar de maneira muito especial a alma de todas as mães falecidas. Eu me lembro aqui que a Adriana pediu para rezar pela mãe dela, não me lembro o nome, não chegou nem a falar. Mas quero lembrar todas as mães que neste momento descansam, mas que estão tão presentes nos nossos corações. E quero deixar esse altar pronto para receber a intenção que você coloca. Sua mãe, não sei se você vai ter a alegria de passar o dia com ela, mas eu quero colocar aqui a minha mãe, Ana Maria, quero colocar as minhas duas irmãs falecidas, que eram mães, a Heloísa e a Cida. Quero também colocar todas as irmãs religiosas que não se casaram, que não tiveram filhos, mas exercem uma maternidade linda mundo afora, cuidando e recolhendo no leito do coração os mais necessitados. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós nos encarregaremos dessa tarefa. Desse modo,
nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A nossa resposta ao Salmo será: sobre nós, Senhor, vem a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aos justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-os. Sobre nós vem, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós vem, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu o Pai, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai?
Não acreditas que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós vamos fazer o seguinte: como nós já temos 40 minutos, eu acho que seria melhor a gente fazer a pausa agora, né? E a gente volta com a homilia, para a gente ter mais tempo de ir. Senão eu vou ter que ficar preso nesse tempinho. Pode ser assim? Não saia daí que nós vamos fazer a reflexão aqui agora. Nós vamos dar uma pausinha e voltamos daqui alguns segundinhos. Você já reconecte conosco para nós fazermos a homilia e darmos continuidade à Sagrada Missa.